Bom dia, boa tarde. Vamos entrando aí ao vivo com a nossa live incrível. Estamos numa semana muito bacana, falando, né, sobre renascimento, falando sobre como a respiração pode nos ajudar. Enquanto a galera chega aqui, vou colocar o tema da nossa live de hoje, né? Hoje a gente vai falar com a terapeuta Patrícia, que vai ser muito bacana. Vou colocar aqui renascimento e as questões paternas, né? Deixa eu colocar aqui, enquanto eu estou colocando aqui o título, já vem você aí mandando uns coraçõezinhos pra gente, né? E esses corações nos ajudam a chegar a mais pessoas. Então, se você puder chegar já com o dedo no coração, vai nos ajudar a chegar a mais pessoas. Bora falar sobre renascimento, questões paternas, né? Bom dia e boa tarde para quem está chegando aí por agora. Que vocês sejam bem-vindos, né, à nossa live. A Patrícia já está por aqui já. A Patrícia pode pedir para participar, tá bom? Que eu já vou sinalizar daqui a pouquinho. E vamos falar sobre renascimento, né? Para quem não conhece, o renascimento é uma técnica criada pelo Leonard Dior. E essa técnica ela foi se desenvolvendo com o passar do tempo, ela saiu lá da água para uma respiração a seco pela boca, e ele chegou na última versão, né, na respiração pelo nariz. E desde, né, um pouquinho antes da pandemia, a gente começou o processo de fazer processos de respiração online, e aí atendendo mais de 1.000 pessoas no online, né? E foi um processo incrível, e nisso a gente criou a nossa formação em renascimento pela respiração. Só que a nossa formação em renascimento, ela leva em consideração os aspectos mais modernos que falam sobre o trauma, né? A questão do sistema nervoso, sistema polivagal, como o trauma afeta a criança e como essa criança, ao ser afetada pelo trauma, ela vai reproduzir questões a vida toda. Por isso que é tão importante as nossas figuras iniciais, né? Seja o genitor, a genitora, seja as pessoas que, né, representam os nossos pais, porque nem sempre os nossos pais eles conseguiram nos dar, né, efetivamente o contato para que a vida se mantivesse, né? Mas estamos aqui hoje e sobrevivemos, então não precisamos mais viver com questões anteriores. E eu tenho certeza que você, né, que já acompanha o Reconectando com a Vida, sabe que as questões paternas, maternas influenciam. E aí você fala, Rodrigo, mas o que eu faço com essa informação? E é isso que o Renascimento nos ensina. O que você faz, que é entrar em contato com você, entrar em contato com as tuas questões internas, entrar em contato com o que você sente e aí começar a fazer a transformação. Galera, me falem aí de onde vocês estão falando, escrevam aí também para que eu tenha uma ideia de onde vocês estão falando e mande os coraçõezinhos, se você puder, para que chegue a mais pessoas e a gente possa aí, né, falar para mais gente sobre as questões paternas. Já vou chamar aqui a Patrícia, que vai estar com a gente. Coloquem aí de onde vocês estão falando. Floripa, que saudade, não amo Floripa. Floripa é muito bom. São Paulo, tamo junto, Thelma, aqui em São Paulo, né? Salvador, olha que delícia, Renata falando isso, a Rê falando lá de Salvador, Londrina, que bacana, né? Gente aí de toda o pedacinho do Brasil, né? São Paulo também, Dani, tudo bom? Tubarão, Santa Catarina, que bacana, né? Então vem com a gente que vai ser incrível. Kelly de Fortaleza, olha lá, já o Nordeste sendo representado aí, junto com Salvador. Que bacana, gente. Vamos que vamos. Vou pedir também para você pegar o aviãozinho aqui e mandar esse aviãozinho para mais pessoas. Por quê? Porque daí quando você manda o aviãozinho, né, esse avião chega para mais pessoas, você convida mais pessoas a integrarem essa live para falar hoje sobre pai. Vou chamar aqui a Patrícia. Patrícia que vai nos ajudar e trazer algumas reflexões muito importantes sobre a nossa figura do pai. Para quem perdeu, na segunda-feira a gente teve a figura da mãe. Olá, bom dia, boa Oi, tarde. Oi, bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia, pessoas. Tudo bom? Como é que você tá, Patrícia? Eu tô bem, e você? Também aqui, né, nesse São Paulo, nesse frio quente, né? Tava quente, agora tá frio. Mas me É, aqui tem um acostumando de novo. solzinho, então não tá tão ruim ainda. Ainda.
né? A galera do Sul tá com frio lá e mandaram um fio pra gente aqui. Então, Patrícia, fala pra gente um pouquinho sobre você, né? A gente está também conhecendo esses terapeutas incríveis que estão trabalhando com renascimento e outras técnicas muito bacanas. Fala pra gente um pouquinho de você. Bom, eu sou terapeuta. Comecei a minha caminhada com terapias faz muito tempo, mas eu sempre fiz para mim, eu com Reiki. Eu também faço agora constelação familiar e através do Rodrigo eu descobri a técnica do renascimento, que acho que foi acho que a cereja do bolo. Era o que veio para me complementar o que faltava. Que legal. E você falou dessa questão de buscar terapias, né? Porque, o que que te motivava a ir para as terapias, né? O que que você sentia que você precisava organizar melhor quando você foi para as terapias? Arrumar os meus sentimentos, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente racional. Muito, 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 muito racional. Então, na minha vida, eu sempre resolvi tudo com a minha cabeça. E eu achava que estava muito bem resolvido, porque, bom, eu ressignifiquei. Então, eu era aquela pessoa que ficava buscando a raiz de todos os problemas, aí às vezes lembrava de uma memória, aí ressignificava na cabeça. E para mim estava tudo certo. Porém, às vezes acontece daquela memória continuar rodando. Eu ficava pensando, mas eu já resolvi. E eu não conhecia. E aí, através do renascimento, eu consegui fazer essa conexão com o corpo, entender por que que não estava 100% resolvido. Nossa, eu me senti totalmente identificado, né? Então, geralmente Então, criança, assim, totalmente. Crianças que tiveram muitas questões na infância, elas vão adquirir formas de sobrevivência, né? E uma das formas é esse desenvolvimento dessa racionalidade. Por quê? Porque essa criança, né, não consegue se conectar às emoções, porque ninguém nunca ensinou como fazer. Então ela vai para terapia, ela vai resolver questões, mas tudo na mente. Então tá tudo resolvido, mas só na mente. Aí chega no corpo, tá, tem uma questão ali para resolver. E aí essa é a vantagem do renascimento. Bora pro corpo, bora resolver, bora o sentir, né? E é muito interessante a gente entender esse lugar. Né? Então, que bom que você trouxe isso pra gente. Coloquem vocês que estão assistindo aí, se você já conhece alguém assim ou você é assim também. Né? Quando falar das emoções, a resposta é eu penso, eu acho, né? Nunca é o que eu estou sentindo, né? Ah, o que que você sente? Ah, eu acho que eu deveria sentir. Desculpa, você está sendo muito racional, não está levando em consideração metade uhum. de quem você é. Isso vai dar ruim lá na frente, né? Vai ter um probleminha lá na frente. E como é que foi então essa jornada de ir para o corpo, né? Porque você falou, olha, foi um desafio, né? De passar para a racionalidade e sentir. Como é que foi isso? Então, eu percebi que acho que foi algum dos primeiros renascimentos que eu fiz com você. Você nem dava formação ainda. E aí, sabe, eu percebi que parecia que eu era duas, né? Daqui para cima é uma pessoa, daqui para baixo é outra. E aí você pensa e o corpo não sente. E eu ficava, ué, alguma coisa está errada. E através das suas respirações, daquelas dos renascimentos em grupo, que quando eu comecei a sentir no corpo, eu fiquei, nossa, aquilo não estava tão bem resolvido assim. Mas depois eu percebi que aquilo não me doía mais. Eu falei, ah, então foi liberado. Pelo E foi sentir, ao né? longo dos anos, pelo sentir, que aí hoje eu percebo que eu tô mais inteira, não vou dizer que eu tô 100%, mas hoje eu consigo perceber as duas coisas, o corpo e a cabeça estão mais conectadas. Antes não era só daqui para cima, parte de baixo não. É verdade, né? A gente nem busca esse 100% porque sempre tem camadas e camadas para a gente resolver, né? Mas o mais importante é Sim, a gente entender que a gente pode ter muito mais tranquilidade e harmonia entre o que eu sinto e o que eu penso, né? Entre, sim, entre a sim. minha ação, né? Porque às vezes você fala, nossa, eu quero deixar de fazer tal ação, mas não consigo, porque a hora no sentir eu me perco. E quando eu volto à consciência, né? Opa, o que que aconteceu comigo? Então isso acontece muito com a gente, né? Sim, e depois do renascimento eu percebi que antes que a minha intuição ela era só cabeça. E agora eu sinto no corpo. A intuição está conectada com o corpo. E olha, agora sim, estamos caminhando.
Que bacana. E aí a gente falou na segunda sobre as questões relacionadas à mãe, como é importante ressignificar a figura da mãe como primeira figura. E hoje a gente tem o desafio, né, de falar da figura do pai, né? E eu queria que você introduzisse um pouco para a gente por que é importante essa figura desse genitor ou desse pai. Tem diferença, né, genitor-pai? Como é que eu lido com essas memórias de dor? Né? Introduz um pouquinho para a gente aí sobre o tema pai. Bom, pai é tão importante quanto mãe, né? Os dois somos meio a meio, somos 50% os dois. E eu cresci com relação com aquela sensação de amor e ódio e aquela coisa mal resolvida. E aí você se sente mal porque você tá com uma sensação que não é tão boa, e aí você vai pra culpa, e aí depois você vai. Eu acho que o Renascimento me deu aquela permissão do tá tudo bem sentir sentimentos não tão bons em relação aos seus pais. Você não precisa despejar na cabeça deles. Você pode liberar e resolver com você mesmo. Hoje eu consigo me resolver. Mas Uhum. a importância dos dois. E para mim, pai sempre foi uma questão. Tudo bem que quando a gente vai começando a fazer terapia, a gente vê que questão sempre com os dois. Mas foi, para mim, sempre acho que a questão mais forte foi com meu pai. E acho que foi durante o curso. Foi o renascimento com você durante o curso que acho que você quebrou a maior mentira pessoal da minha vida em Uhum. relação ao pai. E eu percebi que naquele momento, porque é engraçado que o Renascimento eu percebi os benefícios dele depois que foi feito, mas eram coisas que eu não percebia que antes pesavam, né? Então, quando na sessão que você quebrou a maior mentira pessoal da minha vida, que era o sentimento de rejeição que eu tinha, eu senti que naquele momento parece que algo em mim se completou, assim. Eu tive a sensação que eu fiquei mais inteira, mais assim, nossa. E eu senti que eu estava inteira, mas eu também não sentia que eu não tinha essa parte. Eu senti que algo dentro de mim se integrou e veio. Nossa, e foi muito decisivo, assim, foi muito diferente. Foi quase um antes e depois para mim. Que legal. Que legal. Eu tô pensando aqui também, eu sempre tive um relacionamento mais complexo com meu pai, porque a gente tinha opiniões opostas, né? E eu, dentro do Uhum. processo de construção, né, quando criança, assumi o papel de salvador da minha mãe, então eu tinha que me colocar como, né, a pessoa que tinha oposição ao meu pai. E aí, nesse processo todo, eu lembro que numa sessão já tinha feito uma constelação e falei, agora estou resolvido com meu pai. Que É, lindo, né? sim, bem isso mesmo. Ai, nossa, já resolvi, tá ótimo. Agora honro o pai, honro a mãe. E aí eu fui para o Renascimento. E aí eu Sim, fui para para minha formação em Renascimento. Eu lembro que eu toda vez que uma mulher ia me conduzir, funcionava. Funcionava, era perfeito. Agora, quando o meu professor, que era o único homem presente além de mim, foi me conduzir, a coisa não funcionava. Falei, gente, o que é que está acontecendo? Ele mandava eu respirar de um jeito, eu respirava de outro. Ele falava assim, respira assim, eu ia e respirava diferente. Aí ele, que tinha muita sabedoria, falou, você tá com essa dificuldade porque eu sou um homem? Falei, eu acho que é, né? Né? Acho, né? Não tinha nada. Me pegou ali naquele lugar, na respiração. E aí ele trouxe, então quer dizer que eu estou representando o seu pai. A hora que ele falou isso, veio uma raiva. Uma raiva. Os dentes travaram, né? Tudo travou. E aí foi, né? Não é que resolveu, mas foi isso que você falou. Eu tomei consciência do quanto eu ainda tinha de raiva não organizada por tudo que eu vivenciei com essa figura. Né? E aí eu fiz muitos renascimentos depois. E aí eu saio desses renascimentos e não vou dizer, é porque meu pai foi uma pessoa maravilhosa. Não, meu pai foi meu pai, com as questões controversas que ele tinha, com o temperamento que era um temperamento difícil, mas eu entendo de onde vem esse temperamento. E aí a gente entende que honrar, né, a esse pai não se trata de agora dizer, eu vou amá-lo, ele foi um santo na terra. Não, não é isso. É olhar para tudo isso e sim, falar, poxa, eu não tenho mais tanta raiva, né? Nossa, eu consigo fazer diferente. Então isso foi muito bom para sim, mim, né? Fazer essa transformação e falar, olha, e foi também através do renascimento, porque muitas vezes na mente estava resolvido. Não tenho raiva do meu pai. Meu pai já é falecido, eu não tinha raiva. Por que eu vou ter raiva dele? Né?
E aí, quando você vê, tá tudo lá dentro não organizado, que é a tua criança que tem raiva, né? Como lidar com essa criança que tem raiva? Como lidar com ela? Ah, precisa colocar para fora. E a gente acha que pensando eu que sempre fui na cabeça, sempre fui racional. E a minha relação com meu pai, ele é que meu pai sempre foi aquele pai tem que fazer, tem que acontecer, não fez mais que sua obrigação. Você sabe, tem que ser certinha, tem que ser perfeita, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser. E é engraçado que aí você vai crescendo e aí, depois do renascimento que eu comecei a perceber que a gente assume eu assumi essa postura comigo mesma. Tem que ser perfeita, tem que ser certinho, não pode errar, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí você vai percebendo, você vai se colocando numa caixinha, vai ficando dura, vai ficando dura, vai ficando, não sente, né? E não deixa de ser uma fuga para a cabeça, né? É Vamos para a verdade. cabeça, que aí você não sente o corpo e tá tudo resolvido, tudo maravilhoso, né? Hoje eu tenho uma ótima relação com o pai, tudo maravilhoso. Hoje eu não tenho, eu entendo também que depois que você vai colocando essas feridas para fora, você vai curando, você vai liberando essa dor, você consegue olhar outros pontos quando eu tô com ele, consigo enxergar e olhar. E hoje eu consigo ver que assim, isso para mim sempre foi uma questão que eu falei, nossa, mas precisa ser tanta cobrança assim, precisa cobrar tanto, precisa. E quando eu consegui colocar esse sentimento de para fora e ser mais leve comigo, eu comecei a ver que meu pai ele faz exatamente a mesma coisa com ele. Ele simplesmente só me criou do jeito que ele faz com ele mesmo. E aí Olha a coisa isso, fica, eu falei, olha, mas só que eu só consegui enxergar isso porque eu tirei esse sentimento de mim. olha Eu não isso. conseguiria, quando a gente está na dor, a gente não consegue ver nada de bom quando a gente está na dor. A gente libera a dor, a gente consegue ver outros pontos. Eu falo, olha, faz muito sentido. Porque eu ficava com aquele sentimento, "Ah, tem que ser assim, tem que me cobrar, que a criança acha que tudo é porque, ele me odeia, né? Não, as pessoas ele me odeia, por isso que ele faz isso comigo. E aí quando você libera a sensação, mas ele faz isso com todo mundo, mas ele é assim com ele mesmo. Não é sobre mim. Eu fiquei, olha, faz sentido. Mas esse olhar é porque eu liberei. Se eu não tivesse liberado, ia ficar o resto da vida. Porque ó, aí a gente fica, né, no adulto reclamando, né? Nossa, olha, minha família. Parece que as pessoas fazem porque não, eu quero, te odeio, eu quero te ferrar, sabe? E a gente fica com esse sentimento da criança. Mas quando você libera, mas ele faz isso com ele mesmo. Pra ele isso é normal. Uhum, Eu não tava atacando. que legal. E aí você está trazendo um pilar, né, que é da reparentalização, que é você começar a olhar, porque a gente olha para nosso pai com um viés. E quando você consegue abrir a sua visão, você consegue ver que tem um ser humano ali, que tem as suas questões, que tem erros que vão te prejudicar, porque são erros, né? Então, com certeza, você que está nos vendo aí, pode ser que o seu genitor, o seu pai, não tenha estado presente. E a gente não está aqui para falar para você, então você vai ter que agora ser amigo dele. Não se trata disso. A pergunta é Não. como é que você resolveu isso dentro de você. Porque, do contrário, você vai estar carregando uma dor que já foi muito pesada, já carregou essa dor, né, a vida toda, e você vai continuar carregando essa dor, né, simplesmente por quê? Porque você não tem olhado para essa sensação. Quando você olha para a sensação de dor, aí você tem uma possibilidade. Ou eu permaneço nessa dor, né, de meu pai não fez aquilo que eu queria, o meu pai não esteve presente, o meu pai não conseguiu me valorizar. Eu chegava lá, né, com aquilo e você recebia a frase: não foi mais que a sua obrigação, né? Ou Uhum. muitos homens antigamente tinham a questão da entrega financeira e não afetiva. Então ele chegava em casa, ficava lá e ninguém podia tocar, né? E óbvio, a criança quer contato, a criança quer toque, porque é como ela se sente amada. Sim. E aí essa criança acaba crescendo acreditando que todo mundo a odeia, ou que o pai a odeia, né? E aí isso só vai trazer uma dor porque você vai levar essa relação não organizada para outras relações, né, Patrícia? Sim, porque como você tem essa coisa como tinha essa coisa da rigidez, da cobrança, de tem que ser perfeito, não pode errar nunca na vida, eu fazia isso comigo mesmo e acabava cobrando que todo mundo tem que ser. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, mas se eu dou conta, por que você não dá?
E aí você só vai perpetrando, só que dentro de mim eu não estava fazendo mal. Por que é assim? Porque tem que ser assim. Porque por mais que por um lado era muito pesado, esse comportamento me trazia muito resultado, mesmo que eu estivesse meio que muito me matando por dentro, Uhum, entende? Porque eu não uhum, ser perfeito não significa que tá ruim, uhum. que não que tá mal feito ou que tá de qualquer jeito, mas eu tinha dentro de mim assim, se não tá perfeito, nossa, não vou, mas aí era uma perfeição que me paralisava. Não, aí eu falei assim, não, como eu acho que vai ficar uma droga, eu não consigo nem sair do lugar para fazer, porque não vai ficar bom, não vai ficar digno. E não necessariamente, não é, não precisa desse jeito. Tá bom, tá bem feito, mas na minha cabeça não tem que estar de um jeito e nem às vezes nem era para ser tão assim, sabe? É verdade. Então a gente tem esse lugar, né? Muito bacana essa voz. E aí, essa fala de entender essa voz interna, né? E a pergunta que eu quero que vocês respondam, vocês que estão nos vendo aí, é qual a voz ou o que você introjetou que o seu pai falava para você, né? Porque a Patrícia falando assim, ela introjetou aqui uma cobrança, né? Nesse lugar poxa, preciso ser perfeita, preciso fazer tudo, né, sem nenhum problema. Qual foi a voz que você introjetou? Coloca aí, escreve pra gente, né? Será que foi essa voz ou foi outra? Ou foi uma voz do eu nunca sou bom o suficiente, ou eu não sou digna e merecedora de amor, ou eu não... Sabe assim, essas vozes que nós temos foi o que a Patrícia falou da mentira pessoal, né? Essa mentira mais básica que a gente sustenta contra a gente mantém contra a gente, que a gente tem uma crença lá profunda, e é muito profunda, né? De que algo não está funcionando bem porque nós temos um problema. Então escrevam aí quais são, né, essas vozes internas. E eu queria que você falasse, Patrícia, como é que foi? Você conseguiu aplicar em outras pessoas? Como é que foi esse processo também de poder, né, trabalhar como renascedor? Eu sei que você tem outra ocupação, mas entrar em contato, né, também como renascedora. Nossa, foi bem legal. A gente já começa no curso com as trocas com os outros alunos, e isso eu acho enriquecedor, porque por mais que seja todo mundo aprendeu Renascimento, cada um vai trazer um pouquinho de si no atendimento. E para outras pessoas aconteceu uma coisa que eu muito percebi que você falava, né? Quanto mais a gente trabalha, mais vem pessoas com aquelas questões, e todo mundo que eu atendi veio com uma questão que eu já tinha resolvido comigo. Eu falei, nossa, o mundo é redondo. Mas não tem. Quanto mais você se trabalha, mais você está apto a trabalhar e a trazer. E quanto que as pessoas vêm te falar uma história que poderia ser sua. É verdade. E está sendo fantástico, porque você, por mais que você esteja aprendendo, você também se aplica, vai sempre se aplicar. Não é uma terapia que você estuda só para os outros. Você estuda para você vai se trabalhar e você vai ficar para sempre fazendo, porque você vai Uhum. sempre se aplicar, vai sempre se melhorar. E foi muito bom, porque as trocas foram ótimas e trazer outras pessoas, e aí eu comecei a perceber, olha, dá para te dar conta, assim, e você vai ficando mais sensível, quanto mais você atende, mais sensível, o teu corpo está sentindo mais, e aquilo que eu falei, né? Nossa, meu corpo sente mais, mas eu não percebia que ele não sentia nada. É verdade. Eu vou ler aqui um comentário, né, da Kekeu. Ela diz que com o pai dela não tinha conversa, né? Se ia questionar, chamava, né, chamavam de burro, o pai chamava de burro e a cara dele, né? E que a casa era dele e ele mandava. Crescemos com muito medo dele. E aí, né, o que que eu posso introjetar? Que eu não tenho voz, que eu não tenho opinião, que eu não tenho direito de falar. Aí eu posso ter duas posturas quando eu introjeto essa voz. Ou buscar sempre o conflito, então sempre que tem alguém, eu vou querer ter conflito, ou o oposto. Eu não vou querer entrar em conflito nunca. Por quê? Porque o que norteia, né, é essa referência inicial. O que faz com que você, né, decida o que eu vou fazer é essa referência inicial. Então, quando a gente fala dos nossos pais, é que a nossa base passa a ser, né, ou agir como ele queria ou contra o que ele queria. Só que nem sempre isso é o que a gente quer efetivamente, né? Então, às vezes você já se perguntou
né? Você que está vendo a gente, ouvindo aí, se você realmente age de acordo com o que você quer ou você está indo contra aquilo. E vou nesse caminho, ou você faz o oposto às vezes. Você fala, não, eu tenho que ser tudo que o meu pai não foi. Eu tenho que ser o contrário disso. Só que daí você está deixando de ser você mesmo, né? Porque você não está sendo você, você está ocupando sempre ele como referência. E como adultos, a gente está aí justamente para quê? Para mudar a nossa referência e perguntar, mas como é que eu quero fazer isso? Né? Como é que eu posso mudar isso? Né? E como é que é lidar, por exemplo, né? Patrícia, com essa ideia justamente de, poxa, eu tenho hoje, sei lá, uma questão com a autoestima, porque eu sinto que o. Estão ouvindo aí? Deu uma travada. Eu tô Ah, tá. ouvindo. Travou um pouquinho antes, mas voltou. Então, aí eu tô lá em contato, né, com a minha autoestima, por exemplo. E eu percebo que a questão da minha autoestima tem muito a ver que meu pai nunca me valorizou. Como fazer para mudar isso, né? Como que a gente pode, de alguma forma, fortalecer a nossa autoestima? Olha, primeiro a gente olha para as feridas, né? E como quando eu comecei o Renascimento, o curso em si, eu estava também começando o curso de constelação familiar, e aí fica muito aquela ideia de a gente honrar o pai e a mãe, não pode julgar, entender que eles são assim. Assim, não está errado nada disso, mas é impossível, como em alguma sessão que a gente teve, que você falou que é muito verdade, não tem como fazer esse movimento se a gente não fechar as feridas que ficaram em relação a isso. E É, aí, desse momento, então, se essas vozes estão com a gente precisa parar de olhar para a pessoa, vamos olhar para a gente, vamos fechar essa ferida e depois a gente faz o outro movimento. É difícil entender, aceitar o passado, entender que a pessoa é desse jeito, ou e que ela teve motivos para ser daquele jeito, como você tem motivos para ser do jeito que é, se a ferida está aberta. E às vezes está muito próximo, está cutucando. Às vezes você precisa liberar, né? Liberar esses sentimentos, liberar essas vozes, que o Renascimento faz isso muito bem, colocar essa dor para fora, e depois que você já está em paz, você consegue aquele olhar diferente, entender, nossa, às vezes ele se trata desse jeito. Com o avô foi assim, às vezes com as outras pessoas, é com todo mundo, não é só comigo, porque quando tá muito dolorido parece que é só comigo. Não, todo mundo é tudo eu, sabe? A gente não consegue sair, mas depois que você libera, você consegue ter outro olhar. aqui, ó, tem uma fala da Kiki, que ela fala que ela é muito parecida, ela quer mudar isso, né? E a Maria Luísa Luzia fala de ressignificar. Só que não tem como a gente ressignificar se a gente não sente o que dói. A ressignificação, se é só um aspecto mental, como a Patrícia estava dizendo, ela não se completa. Porque você, por exemplo, sentiu lá que o seu pai não gostava de você. Ok. O que te produziu isso? Porque isso te produz emoções e sentimentos. Isso te produz uma dor. Você pode devolver para o teu pai e falar: olha, pai, eu devolvo o teu sofrimento. Mas não significa que você não tem um sofrimento. Então, quando o teu pai, você principalmente quando criança, não te deu aquele incentivo e disse, nossa, você é ótima, você, né? Porque a criança precisa do elogio para também construir em si essa autoestima, né? Ela está em fase de desenvolvimento. Você tem um gap, uma lacuna. E essa lacuna, ela traz uma emoção de dor, que no seu caso poderia ser a tristeza, a raiva, o medo e qualquer outro sentimento, né? Não organizado ali. Sem sentir esse sentimento, sem viver esse sentimento, sem colocar para fora esse sentimento, não tem ressignificação. E daí você não está em conexão com o teu corpo, né? E aí é o que a Patrícia falou, olha, na minha cabeça estava tudo bem resolvido, né? Mas quando eu ia para o corpo, eu mantive em igual.
Então, para ressignificar, é muito importante você entender o que está em mim, né? Que sentimento é esse que eu tenho em mim? Que emoção é essa que eu tenho em mim? E disso você começar a fazer diferente, disso você começar a mudar, né? E aí, reconhecer o que eu tenho, porque às vezes eu posso ter uma característica igual ao meu pai e já não me faz mal ser igual. Porque se eu tenho características iguais, né? Eu começo a fazer Sim. igual. Mas tem muita gente, Patrícia, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho como lidar, que não tiveram a possibilidade de crescer com o genitor, né? Que o genitor lá cedeu a vida, mas nunca esteve presente como pai, né? Como lidar com isso, né? Porque tem pessoas que tiveram, sim, pai presente mesmo, né, com a sua dificuldade, mas tem pessoas que não tiveram esse contato. Como lidar com isso? Nossa, muita liberação. Liberar o sentimento de abandono, o sentimento de solidão, sentimento, às vezes, até um inconsciente de rejeição, de não ter, porque quando na criança vai ficar. A gente não sabe qual que é a história. Ops, ops. Não dá para também romantizar o motivo. E no fim, quando você passa pelos processos e vai liberando essa dor, dá para. Não sei se é possível. Não sei se é 100%. A constelação também trabalha isso, mas também, como você disse, não, a gente acha que sai da constelação e está tudo bem, e não é só isso, né, é um caminho. E quanto mais você vai e o que eu percebo, que parece que quando eu tinha essa sensação, né, ah, não tá bom, ah, tem que ser perfeita, parece que todo lugar que eu ia, parece que os professores me tratavam do mesmo jeito, as pessoas ao meu redor, eu ia trabalhar, o chefe também me tratava desse jeito. E quando eu liberei esse sentimento, parou, as pessoas ao meu redor pararam com essa cobrança toda. Então, eu imagino que a pessoa que não cresceu com o genitor perto, eu imagino que essa ferida atraia ao redor dela sempre as mesmas sensação de rejeição, de abandono, e fica naquela sensação, né? E aí, às vezes, a gente fica na crença que, bom, se tivesse o genitor próximo, seria diferente. Mas nem todo mundo que tem genitor próximo, tudo bem, como se o fato de crescer com seu pai dentro de casa está tudo perfeito, você não tem problema nenhum, e tem igual a pessoa que ele também não tem. Então é o olhar, é o liberar todas aquelas passar pelo processo e olhar, eu acho que olhar para a dor e às vezes até você admitir aquela dor de não ter, porque negar também é mais fácil, né? Imagina. Ai, pai não serve para nada. Imagina, não faz sentido. Tá tudo Uhum. maravilhoso, mas lá dentro tem uma Uma questãozinha. mágoa, E né? olhar para tudo aquilo que sentiu e começar a colocar para ir liberando, liberando, e você vê que você fica mais leve e ao Uhum. redor você para de atrair essas mesmas situações para você. É verdade. E aí você deu uma chave para quem está, né, assistindo a gente, ouvindo a gente, né? Quer saber como a tua infância, seja com teu pai, com a tua mãe, né, está aí se repetindo ou não? Olha para as coisas que se repetem no seu dia a dia. Então, eu sempre atraio pessoas que me abandonam. Eu sempre atraio pessoas que me rejeitam. Talvez essa relação com o teu genitor não esteja tão bem resolvida, porque você inconscientemente está tendo que reviver essa relação. Porque você escolhe se relacionar com pessoas parecidas para ter aquele acesso naquela dor. Rodrigo, mas parece ignorante. Por que a gente faz isso? Pela nossa não consciência, né? E aí a Kek fala assim, mas como liberar? Tem que entrar em contato com o corpo, pelo menos por um renascimento. Não dá para você fazer isso apenas na mente. E o que seria entrar em contato com o corpo? Né? No renascimento é você respirar, perceber aonde dói, fazer um processo de mergulho naquela dor e se permitir deixar ir. É a única forma de liberar? Não, é a forma que eu mais costumo usar, né? Que é eu entrar em contato com a dor. Então eu estou lá respirando e de repente surge um peso no meu coração. Entrar naquele peso do coração. E aí aquele peso no coração vem com uma memória. E como a Patrícia falou, é um camada. Você vai tirando outra, né? E a nossa formação justamente faz isso, porque você passa por pelo menos 20 práticas recebendo, seja em grupo, seja no individual, para que você possa liberar. Porque a gente
acredita que a liberação vem simplesmente porque agora você sabe que você tem questões com seu pai. Não vai resolver. Tá? E aí? Não. Vai pro corpo, sente, né? E aí você começa a fazer esse processo. E a vantagem é essa, porque são 20 práticas para você o quê? Vivenciar isso de forma profunda. E aí começar a fazer diferente, né? Não vai ser do nada, né, Patrícia? É um processo. Você Ah, tá lá, não. tem respirações que você fala, meu Deus, por que eu vim parar aqui? Né? Sim, Umas respirações que você fala, meu Deus, nossa, não aguento mais essa respiração. Porque você vai reviver, não de viver igual, mas de sentir no corpo emoções que você passou a vida fugindo. E o nosso contato é não fuja mais, né? Entre com segurança, obviamente, né? Com aos poucos, mas entre nessas emoções, né? E isso vai fazer muita diferença, né, na sua vida. Com certeza. Ela perguntou das aulas teóricas. Sim, então, nós temos 3 aulas abertas, mas são aulas teóricas essa semana. O que vai fazer diferença é a parte prática. Né? É você ir para a prática. E aí, por isso que o nosso curso, né, tem esse eixo teórico e esse eixo prático. Né? Porque a teoria nos ajuda, como nós somos muito racionais, né, Patrícia? Nos ajuda a ficar mais sim, tranquilos, né? Mas é só na sim. prática que você vivencia efetivamente. Você chega lá numa prática super de boa, hoje vai ser tranquilo. De repente vem aquela emoção e você sofre. Não é para sofrer, é simplesmente porque estava dentro de você. O renascimento não cria, né? O renascimento coloca para fora, né, essas questões, né? E eu queria que você falasse dessa importância. Você já falou, né, da prática de aplicar em pessoas. Mas fala para a gente da importância de você passar por esse processo para poder até atender outras pessoas, né? Sim. Não dá para a gente trazer, conduzir uma pessoa para uma liberação de uma memória se em você aquilo não tá bom. Então, imagina, a pessoa vem para mim e fala, eu tenho problema com meu pai, e eu não tenho essa questão resolvida comigo. Eu vou falar o quê para a pessoa? Capaz de eu transferir a minha dor para ela. Não, não tem. E as práticas foram muitas. Quando eu comecei o curso, eu achava, não, vai passando, vai ficando mais leve. Na verdade, não. E aí você fez 20 práticas, já tinha feito não sei quantas antes do Rodrigo iniciar a formação, e aí chegando um dia, eu falo, mas não estava resolvido, gente, mas tem mais coisa ainda. Mas tá bom, a gente vai liberando, vai liberando. E assim, as práticas são fundamentais, e como eu tinha dito, quando passou o final do curso, eu estava assim, nossa, a vida é mais, nossa, como a vida ficou mais leve. Mas antes eu não tinha consciência que estava tão pesada. Eu acho que a gente está tão acostumado a carregar os Verdade. dramas, os traumas, as dores a vida inteira que aquilo faz parte de você. E quando acabou, eu falei, nossa, mas era tão pesado assim. Então, e eu era uma pessoa que vivia cansada. Sabe aquela pessoa que vive cansada? Assim, você faz, sempre tá cansado. Eu tive mais disposição, porque querendo ou não, consome da sua vida. Ficar carregando essas coisinhas que às vezes você não tem nem consciência. As práticas são fundamentais, mas para mim as teóricas fizeram muita diferença. Porque Uhum. assistir a primeira vez com o Rodrigo, assim, agora vai ser minha terapia. Aí a próxima eu estudo como terapeuta, porque quando eu entrei no curso, eu ficava assim, aparentemente quem faz, pelo menos eu tinha ideia que renascimento é só uma respiraçãozinha. Vai ser só uma respiração. Aí eu vi a carga horária, eu falei, nossa, mas ele vai dar o quê tudo isso, né? E quando vai trazendo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que, nossa, eu consegui entender porque minha mãe é do jeito que é, porque meu pai é do jeito que é, porque eu sou do jeito que sou, eu tenho estudo das feridas, a psicologia perinatal. Nossa, parece que a minha cabeça fez assim: olha, as pessoas são assim por causa disso, disso, disso. Também trouxe um ali, então, aí eu consegui ressignificar de novo na cabeça, a outra não consegue. E as placas, e as práticas vieram para completar as duas coisas juntas. Uhum. Com certeza, né? A gente, quando tem muita coisa interna, você falou do cansaço, e eu percebi que o comentário que também, estou sempre cansada, né? Por quê? Porque você está sustentando emoções, você está sustentando sensações, você está sustentando um monte de mágoa.
É óbvio que não sobra energia para viver. Porque você Sim, está bem isso. sustentando tanta mágoa, tanta dor, tanta coisa interna que não sobra energia. Você fica nessa dor mesmo. E aí, quando você percebe, você diz, poxa, entrando em contato com o meu corpo, e aí eu libero, aí você pode olhar o teu pai e falar, claro que meu pai é assim, como ele seria diferente, né? Olha lá, tem Assim, um vínculo desorganizado, apanhou a infância toda. É óbvio que ele não consegue transmitir o amor que ele precisa, né? Por quê? Porque está totalmente, né, nas questões, né, internas dele que de alguma forma te tocaram. Só que, né, eu sempre digo, a gente não pode mudar o que aconteceu. Não dá para mudar. Não adianta eu falar para você, ah, você vai fazer renascimento, a tua infância vai ser diferente. Não, tua infância foi o que ela foi. A gente aqui vai fazer, né, uma contenção de danos, que é, vamos tentar sim, diminuir o máximo de danos que foi. E aí algumas pessoas falam, nossa, mas é muito pesado colocar essa responsabilidade em cima dos nossos pais, né? Infelizmente, o ser humano é um ser social, se regula, né, do outro e a criança é moldada de acordo com as primeiras experiências de vida. Então, quer entender um pouco, né, de por que as pessoas são como são? Olha para o começo da vida delas. Muitas coisas vão ser explicadas, né, Patrícia? vão ser, sim. E esse ponto que você falou da ressignificação, a gente acha que ressignificar é esquecer. Ah, tá Hum. resolvido, esqueci. Você não vai esquecer. Mas eu acho que a ressignificação acho que é separar a criança do adulto, né? Que o adulto consegue olhar para aquela lembrança, a marca vai estar lá. Gente, a ferida não tem como você esquecer, a marca vai estar lá. Mas é uma marca cicatrizada, é o lembrar sem dor. É você olhar aquilo com aquele olhar de fora e falar, ah, ok, não dói mais lembrar. Você não vai esquecer e apagar, não. Agora, nossa, minha infância foi. Não, gente, não tem como, né? Mas é lembrar sem dor. E para a gente terminar, eu queria que você falasse como é que você consegue integrar, então. Você falou, ah, estudei constelação, renascimento, eu sei que você está estudando outras técnicas também. Como é que dá para conciliar o renascimento com outras técnicas? Como é que é? Dá, muito dá, porque é muito difícil você, como eu disse no começo, você aceitar o que é, que a constelação traz muito aceitar a vida do jeito que ela é, se você está com um monte de ferida aberta. Não tem como. Quando a gente começa a liberar, a gente consegue entender. Também dá para unir as duas coisas juntas. Eu trabalho só com essas duas. Eu também estudei muitos anos Reiki, mas eu não atendo. É mais para mim, para me recuperar. E dá pra. Não dá pra gente simplesmente, aceita que teu pai é grande, você é pequena, aceita que a vida é do jeito que é, que todo mundo é do jeito que é. Tá doendo. Está doendo. Não tem como. E a gente pode fazer essa liberação sem soltar. Você vai chegar no seu pai idoso e soltar os cachorros nele hoje. Não faz sentido, gente, pelo amor de Deus. A gente não vai lá discutir relação, jogar na cara dos seus pais o que ele fez lá quando você tinha 6 anos de idade. Eu era assim lá atrás, tá? Eu jogava essas coisas. Eu era essa pessoa que só esperava chegar a gota d'água e ia falar: olha, há 10 anos atrás você fez isso, isso, isso e isso. Que era o dia que explodia, gente, já foi essa pessoa. Uhum. Hoje eu consigo, eu consigo liberar e consigo conversar sem dar chilique, né? E sem esperar também explodir, né? Porque a hora que você Claro, explode, você já perdeu o controle de você mesmo. é verdade. Gente, é isso. Queria agradecer a vocês. A gente conversou bastante aqui sobre as questões paternas, né? Você tem aí uma semaninha de lives que a gente teve sobre muitas questões, rejeição, abandono, a importância do sentir, do autoconhecimento, da mãe, né? A gente tem essas 3 aulas abertas na semana que vem, do Oxigênese, né? Essas aulas, elas são para quem quer entender como dar um novo ar à vida mesmo, né? Como refrigerar, né? Trazer um refrigério. Porque eu vou terminar muito no que a fala da Patrícia, que é eu nem sabia que estava tão pesada, só quando ficou leve, que eu falei, opa, estava muito pesada. Sim, Né? Porque você não conhece o ponto de vista. Você acha que a vida é carregar esses pesos todos e não precisa ser. Né? Não é que vai ser, você viver, né, no país das maravilhas, mas você vai conseguir ter muito mais integração e paz interna, que é muito importante. Patrícia, quero te agradecer por você estar aqui com a gente, né? Muito, muito, muito grato por você compartilhar tudo que você viveu, né?
com o Renascimento. E é isso. Gratidão a vocês. Né? Se você quiser falar pra gente o seu Insta pra galera te seguir. Tá, bom, meu Insta é @renascer sistêmico. E para terminar, eu queria dar duas questões que eu acho que ninguém fala de renascimento e que para mim é a coisa mais sensacional do universo, que eu amei, que fez me apaixonar pelo renascimento, que o pessoal não fala. Que uma é você não precisa lembrar exatamente do momento que aconteceu a dor. Você vai olhar para o sentimento que você tem hoje e liberar aquilo. Você não precisa lembrar que quando você tinha 3 anos de idade, seu pai te bateu, alguma coisa assim. Você não precisa disso, né? Você não precisa lembrar, chegar daquilo. O corpo libera sem você precisar lembrar. Um ponto, isso é maravilhoso. E o outro, a gente não precisa passar pela mesma dor de quando a memória foi gerada. A gente não vai liberar tendo que sofrer de novo quando aquela dor foi gerada. Não, a gente vai liberar com gentileza, aos poucos, dependendo do tamanho da dor, sem retraumatizar. E também é um aprendizado para a gente tratar com gentileza, né? Se a gente perceber, a gente também não se trata com gentileza. É verdade. Então, essas são as duas coisas que mais me encantaram, né? Não precisar lembrar e não precisar passar pela dor de novo. Não precisa ficar É, sofrendo. é isso, eu que agradeço. Não precisa sofrer. Não, a gente não precisa sofrer de novo. A gente pode liberar. Temos sensações no corpo, mas não é nada traumático de quando a memória foi gerada. Então eu quero te agradecer, Rodrigo. Obrigada. Renascimento me ajudou a estar aqui, porque é a minha primeira live. Eu também não. Eu sou uma pessoa muito tímida, muito. Eu fiquei tensa esse ano inteiro, mas é um passinho, gente, porque olha, até story eu não faço. É o meu próximo passo na vida. Que Eu queria legal. agradecer, obrigada. Obrigada, Rodrigo. Obrigada quem assistiu. E façam, gente. Mesmo que vocês não queiram ser terapeutas, é muito bom para a vida. Vocês vão se aplicar, cuidar de vocês. Mesmo que vocês não queiram trabalhar com isso, vale muito a pena. Com certeza. É um mergulho para você começar a ter uma perspectiva de leveza que você nem sabe que você precisava. Você não... Exato, é muito isso. É só no pós que você entende o antes, que você carrega tanto que assim já parece que é um pedaço do seu corpo. É Você nem verdade. percebe que está ali. É Sim. verdade. Gente, gratidão. Amanhã a gente tem live às 9 da manhã. Um abraço para vocês. Um ótimo sábado. Aproveitem o final de semana, né? Estejam e sejam gentis com vocês, que aí você vai conseguir ser gentil com o outro. Não dá para ser gentil com o outro se você não se trata com respeito e com carinho. Um abraço. Tchau, Patrícia. Tchau, tchau, gente. Tchau, Rodrigo. Tchau, tchau, gente.